Prezados irmãos e irmãs, estamos muito felizes de mais uma vez estarmos compartilhando conhecimentos espíritas. Hoje nós vamos falar a respeito do Consolador Prometido. É um tema que é muito importante, várias pessoas já comentaram a respeito, mas de qualquer forma nós, devido à importância do assunto, consideramos necessário e oportuno falarmos a respeito dele, principalmente no momento em que o nosso planeta está atravessando uma fase muito difícil, muitas guerras, muitas violência, muita incompreensão. Então, esse item, nós vamos ler o item 3, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, e vamos ler uma parte, alguns trechos do item 4, antes de nós fazermos os comentários. Muito boa noite para todos e que Jesus nos abençoe. Então aqui nos fala o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. E o primeiro item do primeiro parágrafo do item 4. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, feita essa leitura, nós vamos fazer alguns comentários baseados na história da nossa humanidade. Então, o que aconteceu com o cristianismo primitivo para que ele fosse desvirtuado, para que ele fosse mal compreendido, para que ele fosse descaracterizado? Então, nós sabemos que houve um momento em que o Império Romano se diluiu devido à corrupção, devido às disputas que havia entre os imperadores. O Império Romano se diluiu e começou a haver a decadência do Império Romano. Essa decadência foi muito longa e nós podemos dizer que já desde o tempo de Calígula, o tempo de Nero, já havia essa dissolução. Em 64 d.C. aconteceu um fato que foi um incêndio de Roma. E Nero, que era um companheiro totalmente desequilibrado, ele colocou o fogo em Roma. Ele pretendia reconstruir Roma em moldes mais grandiosos, mas acabou que os seus planos deram errado e o incêndio se propagou na cidade incontrolavelmente. Naquela época não havia bombeiro, não havia corpo de bombeiro. As pessoas que se ajudavam mutuamente apagando fogo com alguma coisa, balde de água, alguma coisa, naquela época era tina d'água, né? Aquelas tinas de madeira que eram usadas. Então não conseguiram apagar o incêndio. E aí o incêndio se alastrou e depois que aconteceu a tragédia, os moradores de Roma queriam encontrar um culpado.
Então, de acordo com o relato que está no Paulo Estevão, Tigelinos era o ajudante de ordens de Nero, né? Era um dos assessores dele. E aí ele era uma pessoa extremamente maquiavélica e sugeriu ao Nero, para tirar a responsabilidade dele, sugeriu ao Nero para botar a culpa nos cristãos. Até aquele momento, até aquele período que Nero esteve como imperador, os cristãos não tinham sido perseguidos pelos imperadores romanos. O único que havia se arvorado em perseguir os cristãos foi Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi o primeiro perseguidor dos cristãos, mas depois ele se converteu e se tornou um dos gardos ardorosos defensores do cristianismo. Então depois dele não houve mais perseguição. Mas aí depois que Nero começou a colocar a culpa nos cristãos sobre o incêndio, em relação ao incêndio, então o que aconteceu? Aí eles realmente os imperadores romanos começaram a perseguir constantemente os cristãos a tal ponto que os cristãos tiveram que se refugiar nas catacumbas para que eles pudessem continuar exercitando as vivências evangélicas. Então, naquela época do cristianismo primitivo, nesse período de sofrimento, né, em que os apóstolos foram perseguidos, a maioria deles foram mortos, o único que sobreviveu foi João, né, que ficou idoso, e aí já no final da vida ele escreveu, através da inspiração de Jesus, o Apocalipse, que na verdade é a história da humanidade, né? Não é o fim do mundo, é a história da humanidade. Isso está em Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Bem, então, nas igrejas, na catacumba, nas reuniões cristãs primitivas, havia fenômenos espíritas. Havia escrita direta, voz direta, havia psicografia, psicofonia, ou seja, os fenômenos que o espiritismo que o espiritismo dissemina, que o espiritismo hoje considera como causas extremamente naturais, aconteciam nas igrejas cristãs primitivas. Aí depois de muito tempo, de muito sofrimento, de muitas perseguições e de a decadência moral do Império Romano ter se aprofundado, dos bárbaros começarem a invadir Roma e saqueá-la, então houve um imperador romano chamado Constantino, que ele se converteu ao cristianismo e ele oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano. A partir desse momento, o cristianismo primitivo se transformou em catolicismo. Logicamente, com todo respeito aos irmãos do catolicismo, mas foi o que ocorreu, né? A gente sabe que, lógico, que o catolicismo daquela época não tem nada a ver com o catolicismo atual. O Papa Francisco e outros líderes católicos atuais já tem um outro pensamento mais liberal, menos reacionário, menos intransigente, mas naquela época havia essa tendência de que Roma, a partir do momento que o cristianismo primitivo se transformou em catolicismo, os bispos romanos impuseram dogmas que foram extremamente descaracterizadores do cristianismo primitivo. Então eles tiraram do pensamento cristão a reencarnação e transformaram a reencarnação em ressurreição, dizendo que um dia Jesus vai voltar, vai julgar os mortos no juízo final, e os mortos se levantarão dos túmulos e serão separados os bodes das ovelhas. Houve também o pensamento do chamado dogma das penas eternas, que é aquela ideia de céu, purgatório e inferno, em que o céu será para os eleitos, ou seja, para aqueles que ficaram
seguindo o catolicismo, o purgatório para aqueles chamados inocentes, as crianças de tenra idade, ou as pessoas de determinadas regiões que não conhecem o cristianismo, como os africanos. Não, os africanos não. Os africanos eles diziam que o africano não tinha alma, que o negro não tinha alma. Mas havia, por exemplo, os indígenas brasileiros, os indígenas das Américas, que eles achavam que eles iam ficar no purgatório porque eles não tiveram oportunidade de conhecer o cristianismo. E as crianças também de tenra idade que morriam também ficavam lá no limbo ou purgatório. E aquelas pessoas que eram extremamente desequilibradas e más, e assassinos e criminosos, ficariam no inferno. Além do dogma das penas eternas, foi acrescentado a questão das indulgências, a venda das indulgências. Então, o padre, para os ricos, por exemplo, um nobre, quando morria, ele tinha cometido vários crimes, várias coisas equivocadas. Então, ele chamava o padre confessor, confessava todos os seus crimes, podiam ser os mais bárbaros possíveis, e aí o confessor perdoava todos os pecados desse ser mediante o pagamento de uma indulgência, mediante o pagamento de uma colaboração, de uma doação para a igreja. Então vamos colocar nas moedas atual. Então digamos que eu sou um nobre, eu cometi uma série de erros, aí eu vejo que está chegando a minha hora de morrer, aí eu fico muito doente, enfim, eu noto que é o meu momento, aí eu chamo o padre confessor, conto tudo para ele de errado que eu fiz, aí o padre fala assim, olha, você tem que pagar 5 milhões de reais para você ficar no céu. Aí eu vou lá, eu tenho dinheiro sobrando, vou lá, dou 5 milhões de reais para a igreja. A gente sabia, logicamente, que havia uma grande corrupção naquela época, muitos padres tiravam uma parte dessas indulgências para si mesmos e com isso eles vendiam as indulgências. Então, durante muito tempo, o catolicismo agiu dessa forma, descaracterizando totalmente os ensinamentos de Jesus, que não se coadunam com esse tipo de prática. Além disso, além dessas distorções ideológicas, houve também a ingerência política dos papas e bispos católicos, cardeais, ou seja, a hierarquia católica se meteu em política e começou a criar inquisição, cruzadas, eles destituíam reis, eles comungavam reis, ou seja, eles faziam que determinadas famílias poderosas tomassem o poder na Europa mediante o aval do Papa e da elite católica. Além disso, também havia a chamada guerra ao eixo do mal, a guerra aos hereges. Então, sempre que a Igreja Católica notava que algum grupo se contrapunha àquele pensamento, esse grupo era duramente perseguido e morto. E também as pessoas médiuns, que eram médiuns, principalmente mulheres, eram classificadas como bruxas e eram colocadas na fogueira. Então vejam que houve uma transformação profunda nos ensinamentos do Cristo. Cristo não falava para matar ninguém, para perseguir ninguém, ele enfim, era totalmente diferente, né? Então, por isso que Jesus fala aqui, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai que vos enviará outro Consolador. Ou seja, ele sabia de antemão que os seus ensinamentos seriam desvirtuados, que os seus ensinamentos seriam totalmente distorcidos. Então ele sabia que precisaria haver uma retomada da simplicidade do cristianismo primitivo. Então, num determinado período, o Jan Hus, que é uma das reencarnações de Allan Kardec, na Suíça criou uma filosofia religiosa chamada de seus seguidores eram classificados como huguenotes. Então ele criou
uma estruturação daquilo que seria o protestantismo, que mais tarde Lutero, já na Idade Moderna, retomaria esses ensinamentos de Jan Hus e criaria a Reforma Protestante. Então Jan Hus foi queimado na fogueira, foi considerado um herege, e mais adiante Lutero ele é chamado de protestante porque ele protestava contra a venda das indulgências, e ele afirmava que para que o homem se comunicasse com Deus, ele não precisava de intermediários, ele poderia ir diretamente a Deus. Mas, apesar dessas boas intenções de Lutero, acabou também que o protestantismo sofreu uma série de variações, e uma delas é aquela estabelecida por Calvino. Então, o calvinismo. Então, Calvino ele veio expressar o pensamento da burguesia ascendente, que criou a chamada teoria da prosperidade, falando que você ficar rico é uma coisa muito benéfica e que você tem que ajudar a sua igreja a disseminar a palavra, e com isso também criou uma hierarquia protestante de sacerdotes, de pastores protestantes, que acabaram também, de certa forma, adotando os mesmos critérios de distorção do evangelho que foi estabelecido no catolicismo. Então, no século XIX, a partir de 1857, o Consolador Prometido veio através da codificação da doutrina espírita, retomando os ensinamentos de Jesus. Então, imortalidade da alma, mostrando que a morte não existe, que você morre, você continua evoluindo. A questão da pluralidade das existências ou reencarnação, na qual é mostrado que você continua durante longas existências, durante um longo período evoluindo. Então aquele ser que hoje é criminoso, que se equivocou, que errou, ele vai reencarnar e vai ser responsabilizado pelos seus equívocos, vai ter que sofrer as consequências dos seus atos e vai se redimir dos erros que cometeu. Além disso, a pluralidade dos mundos habitados, mostrando que existem diversas categorias de mundo pelo universo, os mundos primitivos, um mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestiais. Então, o Espiritismo trouxe de volta aqueles ensinamentos que o catolicismo e o protestantismo fizeram questão de descaracterizar e desvirtuar. Kardec foi muito perseguido, e depois que ele desencarnou, houve, de acordo com Emmanuel, o transplante da árvore do Evangelho aqui para o nosso país. Então a árvore do Evangelho foi tirada da França, porque a França até hoje não é espírita, são poucos os núcleos espíritas atuais existentes na França, e aqui no Brasil, apesar de todos os nossos equívocos, de todos os problemas que o movimento espírita ainda tem, nós praticamos o espiritismo como Kardec o pensou. É lógico que nós sabemos que ainda estamos muito distantes, o movimento espírita ainda tem muitos desafios pela frente, nós mesmo, em vários momentos, ainda temos dificuldade para chegar a um acordo a nível de conhecimento doutrinário, mas até agora o Brasil é o maior país espírita do mundo. Apesar de todos os erros que nós cometemos, das nossas imperfeições, nós somos o maior país espírita do mundo, porque aqui nós praticamos o espiritismo como Kardec o pensou, o codificou, o divulgou, não é? Então temos aí essa responsabilidade de sermos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas, fazendo uma convergência sobre o momento atual, a gente vê o quê?
temos muitos espíritas que, devido ao problema que nós estamos atravessando, já não acreditam mais que o espiritismo vai ser parte do evangelho. Então fala, não é possível, né? Como é que pode o espiritismo ser parte do evangelho? Não é inconcebível, né? Não tem como, né? Você vê aí tanta coisa errada acontecendo, tantos equívocos, tanta corrupção, o mundo está perdido, Jesus nos abandonou. Então, qual é a explicação para isso? Nas obras de Valder, nas obras de outros autores, existe a colocação de que no momento nós estamos passando por uma grande transição planetária, ou seja, está na hora de separar o joio do trigo. Então o que está acontecendo é que está havendo a reencarnação maciça de bárbaros do passado e de espíritos de regiões inferiores. Então está se recebendo em massa nos diversos países do mundo espíritos menos esclarecidos. Os bárbaros, aquelas hordas de visigodos, ostrogodos, vikings, francos, esses espíritos ficaram durante muito tempo desencarnados para não atrapalhar o avanço moral do planeta. Então eles ficaram segregados em regiões específicas e não reencarnaram devido ao seu grau de ferocidade, de crueldade, de brutalidade, porque senão eles iriam atrapalhar o avanço moral do planeta. Isso quem fala é Divaldo no livro Sublime Expiação. E ele também, nas obras do Manuel Flamengo de Miranda, ele tem falado sobre isso, Amanhecer de uma Nova Era, e os livros que ele tem publicado falando sobre esses aspectos. Então, devido a essa situação, o mundo deu uma respirada e conseguiu consolidar os ensinamentos do Consolador, principalmente aqui no Brasil. E agora nós estamos recebendo essas levas de espíritos menos esclarecidos em todos os países. Então por isso que a gente vê esses crimes bárbaros acontecendo, né? A pessoa, o fulano matou e foi no cinema, né? Ele não ligou, tirou a cabeça da mãe, bebeu o sangue do pai e não se arrepende de nada, falou que está muito ótimo, está excelente. Tivemos também e temos ainda a presença desses companheiros neonazistas, né? Primeiro tivemos o nazismo, que era um pensamento, né, voltado para uma série de radicalizações de disseminação de raças, né? De colocação de judeus e negros, comunistas em campos de concentração, enfim. Tivemos aí o caldeirão fervendo. Estamos com o caldeirão fervendo até hoje, né? A turbulência está muito grande, né? Então nós temos que ter essa colocação, esse entendimento, e por isso que nós estamos atravessando por isso. Mas, de acordo com Kardec, na Gênese, virão os espíritos regenerados. Então, como é que vai se resolver esse problema? Vai se resolver a partir do momento que esses irmãos, quando desencarnarem, não reencarnarão mais aqui no nosso planeta. Eles serão conduzidos para mundos primitivos, para mundos condizentes com o seu processo evolutivo. Então, eles não vão ficar aqui mais conosco, eles vão para outro planeta. Então, diante disso, eles vão para outro planeta, vão passar por essa situação de ter que retomar um processo evolutivo. Não vão esquecer o que aprenderam. Eles levarão para lá conhecimentos que tiveram aqui na Terra, mas eles vão ter que se adaptar a um mundo no qual eles não conhecem. Eles terão que trabalhar com os materiais desse planeta, com a atmosfera que é diferente, com a situação civilizatória que é diferente, para que eles resgatem aquilo de errado que fizeram aqui na Terra. E foi isso que aconteceu, inclusive, quando a Terra recebeu a raça adâmica, que, de acordo com Emmanuel,
foram irmãos trazidos da constelação de Capela e eram espíritos que não estavam acompanhando a evolução espiritual dos seus planetas de origem. Aí com isso eles vieram aqui para o nosso planeta e nos auxiliaram, dando início às primeiras grandes civilizações. Então a Índia, o Egito, Roma, a Grécia, eles surgiram depois da chegada dos espíritos regenerados. Então essa é a nossa situação atual, em que nós estamos com esses irmãos reencarnados e passando por isso. E o que nos cabe fazer? O que nós espíritas precisamos fazer para nós colaborarmos com Jesus nesse processo evolutivo? Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer as nossas limitações. Então não adianta, eu estou pregando aqui para vocês, mas eu confesso a vocês que 99% daquilo que eu prego, eu ainda não consigo fazer na sua íntegra. 1% eu estou tentando fazer, ou 0,1%. Mas a maioria das coisas que eu estou aqui falando para vocês a nível de orgulho, vaidade e egoísmo, eu ainda não consigo praticar. Aí vem aquela história, então não está adiantando nada, você então é um falso profeta. Não, eu seria um falso profeta, eu entendo dessa forma. Se vocês discordam, depois a gente conversa sobre isso. Mas para mim eu entendo que é o seguinte, se eu falasse aqui, não, eu já estou muito bem, já sou um espírito que estou vigilante, eu já estou muito empenhado na doutrina, eu não cometo erros, aí sim. Mas eu não tenho esse discurso, eu reconheço as minhas limitações. Então, a partir do momento que eu reconheço as minhas limitações, eu vou lutar contra elas e vou lutar contra aquelas que são mais predominantes. Nós sabemos que o orgulho, a vaidade e o egoísmo são erros que nós carregamos há muito tempo e nós precisamos lutar contra esses equívocos. Então, eu estou procurando fazer isso, né? Eu sei que ainda sou extremamente orgulhoso, vaidoso e egoísta, e estou procurando diminuir os meus impulsos nesse sentido. Muitos dias eu não consigo, alguns dias eu consigo, e a gente sabe que Kardec, tem uma categoria de espíritos que ele coloca, que são chamados de espíritos neutros. São aqueles que não são bons nem são maus. Então eu me classifico como um espírito neutro. Eu ainda não consigo ser bom totalmente, mas eu estou me esforçando, porque em contrapartida, Kardec também nos fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para vencer as suas más inclinações. Então eu estou me esforçando, talvez eu esteja me esforçando pouco ainda, teria que me esforçar mais, mas eu estou reconhecendo as minhas limitações, já é alguma coisa, né? Eu não estou aqui me vestindo de santo de pé de barro, falando que eu sou muito bonzinho, que eu sou muito evoluído. Não, eu sou um espírito ainda muito limitado. Então nós temos que fazer isso, meus irmãos, para que nós efetivamente consigamos seguir os ensinamentos do Consolador Prometido, para que nós consigamos colocar em prática esses ensinamentos que estão sendo retomados pelo Espiritismo. Em primeiro lugar, nós temos que olhar para dentro de nós, reconhecer a nossa sombra, como nos fala Joana, e procurar lutar contra as nossas más inclinações, fazendo o melhor que pudermos. E para isso a gente tem a Casa Espírita. É claro também que não adianta eu ir para o centro e eu fora do centro continuar fazendo coisas erradas. Mas a questão é que a Casa Espírita nos dá o suporte para que nós não nos equivoquemos, ou que nós nos equivoquemos menos. E além disso, temos também um estudo constante do Espiritismo, como nós estamos fazendo agora, para que nós tenhamos essas reflexões, para que nós façamos esse avanço e para que nós consigamos ter paz e ter um pensamento melhor. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Nesse momento, nós estamos muito felizes de estarmos falando sempre sobre Espiritismo. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.